E agora é oficial, o governo anuncia que amanhã deve retornar o imposto nos combustíveis, mas ele não vai ser como era anteriormente, ele foi aqui uma alíquota menor, a gente vai ver aqui as diferenças, vai ver o novo imposto que eles estão criando aqui, tá? Em meio a tudo isso, nós temos a criação de um novo imposto que vai afetar a Petrobras, a exportação. Tá vendo? Gastança gera imposto. É por isso que, teoricamente, eu comemorei o retorno desse imposto, porque pelo menos ele já está encaixado aqui na nossa cadeia. Porque não tem jeito, gastança que é o problema. Eu já vou relembrar isso aqui de uma forma bem resumida, que eu acho que todo mundo vai entender agora, uma analogia que eu vou fazer. Enfim, eu vou falar também hoje da Raízen da Petrobras, se tem algum impacto nessas duas empresas. Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like no vídeo, também se inscreva no canal, tá? Então esse imposto no combustível, caso ele retornasse como ele era antes da primeira mudança, ele retornaria em 79 centavos adicional de PIS/COFINS aqui na gasolina, 24 centavos no etanol e ainda tinha um adicional aqui, o CID, de 10 centavos na gasolina, tá? E como ele ficou agora foi bem menor, vamos dar uma olhada aqui como acabou sendo aprovado, então ficou 47 centavos por litro na gasolina e 2 centavos no etanol. Então a principal mudança aqui está no etanol também, né? Tem uma mudança significativa aqui, reduzindo, mantendo uma proporcionalidade que foi muito interessante para o setor de etanol que estava aí um pouco em risco, né? Então, além disso, para compensar exatamente essa diminuição, adivinha o que acontece? É a criação de um novo imposto. Não existe mágica, pessoal, não existe mágica. Então, para preservar a arrecadação, o governo vai criar um imposto sobre exportação do petróleo cru, que durará 4 meses, 4 meses, tá bom. E aí os tributos voltam a ser cobrados a partir de quarta-feira, dia 1, né? O Haddad também completa que a redução vai ser menos sentida pelo consumidor, porque a Petrobras acaba de anunciar aí redução nos combustíveis aí nos distribuidores, então vai aumentar o imposto, mas a reduçãozinha aí vai acabar comendo um pouco. Eu espero que não façam pressão aí na Petrobras depois, né? Para ela não poder aumentar quando tiver que aumentar. Bom, e aí ele complementa aquilo que eu sempre falo, né? Que estamos com um objetivo claro, que é recompor o orçamento público. Não é óbvio, fica de gastança, né? O Nine aí fica de gastança, não tem jeito. Para a gente ver como ficaria então os impostos nos combustíveis se aumentasse ao patamar que era antigamente, aumentaria 89 centavos então na gasolina e 24 no etanol. No cenário de agora vai aumentar 47 na gasolina, 2 centavos no etanol e tem aquele imposto lá adicional que eles estão criando, né? Isso aqui então significa que foi aumentada até a proporção aqui, né? O gasolina tá mais, vai aumentar mais do que o etanol. Olha só, era 3,71 aqui o imposto proporcional, agora é 23,5 maior, né? O etanol ficou bem pequenininho, então a gasolina diminuiu o imposto 47%, enquanto o etanol 91%, né? Se a gente for desconsiderar o CID, ainda assim tem uma redução interessante, 79 contra 47, 40%, né? Contra 91 do etanol. Então foi mantida uma proporcionalidade legal. E sobre esse imposto adicional no petróleo, o governo vai criar um imposto sobre a exportação de petróleo cru por 4 meses. A expectativa é que o novo tributo arrecade 6,6 bilhões no período, mas eu prefiro ver qual vai ser o percentual disso aí para entender se realmente vai ter um impacto na Petrobras relevante ou não. O fato é que a Petrobras, vocês têm que lembrar o seguinte: a Petrobras é uma empresa que não tem eficiência nas refinarias aqui do petróleo leve. Então, ela tem que exportar, né? Se forçar ela a ficar refinando aqui dentro, não vai ser bom, né? Então, assim, é ruim para ela. Isso aqui é muito ruim. Então aqui está o valor do imposto, é 9,2 nos próximos 4 meses, entre aspas. Esse imposto aqui sobre exportação vai afetar as petrolíferas, vai afetar bastante a Petrobras. Não adianta ela falar, vou refinar aqui internamente, porque ela não é eficiente no pré-sal para estar refinando aqui no Brasil, um petróleo leve, né? E para ser sincero, como eu já comentei em alguns podcasts, não acho adequado também a empresa a essa altura investir aí nas refinarias, porque pode causar uma série de ineficiências nesses investimentos. Além disso, ela tem que investir no que ela é premium, né, que é extração do petróleo aí no pré-sal, e é assim que funciona a economia. As coisas se equilibram, as empresas focam mais no lado que ela é mais vantajoso para ela, que no caso da Petrobras é a extração de pré-sal, e depois ela tem que investir também na transição energética, mas enfim, a Petrobras a gente tem que ver qual vai ser o rumo dela, como vai ser esse controle de preços. Já temos aqui esse imposto novo aqui que vai afetar as petrolíferas, né? Então, resumindo, isso aqui é quase que um controle de preços indireto. Por quê?
porque a Petrobras, teoricamente, ela não vai poder repassar esse valor para o mercado interno dela. Então, ela tem um desnível agora para ela. Ela não tem saída, é um controle de preços disfarçado, porque ela é obrigada a tomar essa rota do imposto de 9,2%. Ela não pode falar, então vou cobrar mais caro aqui. Não pode, né? Porque tem aí toda a paridade e tudo mais. Então, e além disso, a gente tem outros pontos, né? O próprio controle de preços aí que o governo quer fazer, aquele fundo do petróleo, enfim, tem outros pontos que ainda rondam um risco aqui na Petrobras, tá? Já para a Raízen acaba sendo bom, porque o etanol é muito importante para ela, assim também como vai ser o próprio etanol de segunda geração, que vai acabar também gerando energia. Então, todo o investimento que ela está fazendo aqui é muito importante, a questão do etanol ser valorado, e isso aqui foi bom diretamente para Petrobras, para a Raízen, né? E também para as outras empresas de etanol. Nós temos a parte do açúcar, que não adianta você, quando o etanol está embaixo, jogar tudo para o açúcar, que aí você desequilibra as coisas, então acaba sendo bom para toda a dinâmica da Raízen, né? Inclusive para a questão dos estoques dela também vai já dar uma valorizada em breve. A gente vê aqui a questão do EBITDA da empresa, que ela subiu. Você acaba vendo que o EBITDA ajustado da empresa no último trimestre acabou sendo impactado aqui. A gente pode ver que foi o impacto aí da questão dos preços, dos combustíveis, esses impostos aí. Não adianta querer jogar tudo pro açúcar, que aliás não tem jeito, tem que ter um equilíbrio aqui nessa questão. Mas de qualquer forma a gente viu apenas um decréscimo de 12% no trimestre e no ano ainda fecha positivo. É uma empresa muito promissora, o etanol de segunda geração traz preços diferenciados para ela, tá? E quando a gente observa o checklist aqui 2022 da Raízen, a gente vê que ela conseguiu vários avanços, mas ela foi ruim exatamente aqui, ó, dinâmica de mercado, marketing de serviços, por conta das interrupções devido a mudanças fiscais. Atrapalhou a empresa. Isso aqui está bem resumido, né? Impactou a evolução da rentabilidade, mas a gente sabe que é mais grave do que isso. É bem ruim essa questão aí, tá? Se você acha que estouro de teto, descontrole de gastos, ministérios infinitos, já ajudaram os hermanos aí investindo neles, se todo esse descontrole orçamentário do Brasil não vai gerar inflação, manter Selics nas alturas e, eventualmente, exatamente a criação de impostos, aqui está a prova. Acabou de se criar um imposto adicional aí, já que o imposto que está voltando não voltou na magnitude de antes. Então, assim, não tem como. O que tem que fazer é o controle dos gastos. Para ficar bem nítido, é como se o controle de gastos aqui do governo fosse o preservativo, né? ou o anticoncepcional. A pílula do dia seguinte é o imposto, porque se não tiver isso, vai ter inflação, né? Outra pílula do dia seguinte seria a Selic ainda mais alta ainda. Então, não tem jeito. Tem que controlar os gastos. Uma vez não controlados os gastos, tem que vir os impostos. Já que vem o imposto, por que não aquele que a gente já está acostumado, que tinha o equilíbrio aí na cadeia do etanol e gasolina e tudo mais. Era isso que eu falei ontem. Então, dito que a cagada foi feita, o imposto aí acaba sendo o remédio forçado, e por que não a volta de imposto que já estava em equilíbrio na nossa cadeia, do que instaurar novos e vários impostos que acaba arrecadando ainda mais e vai ser menos eficiente. E o Brasil, vocês sabem, né? Não é possível que seja inocente, que os caras só querem imposto para fazer populismo, né? E me diz o que você acha, esse aumento de impostos foi interessante? Essa forma que eles fizeram aumentou menos e criou um novo? No meu entender, se for só 4 meses foi uma boa ideia, mas como eu estou desconfiado, tem o potencial de ser uma péssima ideia, uma criação de novo imposto. Vocês vão ver que no longo prazo isso não é bom, imposto nunca é bom. Daqui a pouco eles estão querendo criar mais um porque esse não foi o suficiente, é assim que funciona. Deixe nos comentários o like, um abraço, até o próximo, valeu!